Irmãos, abram sua Bíblia em João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Senhor, estamos lendo a Tua Palavra, Senhor Jesus, que o Seu Espírito Santo está falando com a nossa igreja, Senhor, com cada um de nós. Nesta noite, Senhor, abençoa, Senhor, os nossos caminhos, como nós cantamos agora, Senhor, Tu és o oleiro e nós somos o vaso, Senhor. Quebra, Senhor, aquilo que não está de acordo em nossas vidas, Senhor, e faça de novo. Senhor Jesus, endireita os nossos caminhos, Senhor, e que possamos, Senhor Jesus, estar entendendo o Teu trabalhar em nossas vidas. Sê conosco, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, irmãos. É um texto bastante conhecido esse. Mas eu quero mais enfatizar a promessa que tem nesse texto para nós. Uma promessa que nos alcança no dia de hoje e vai nos alcançar para sempre. Olha que legal. Aguardamos o dia da sua vinda. E olha que interessante quando a gente começa a ler a palavra do Senhor e a gente vai descobrindo o que o Senhor vai revelando na nossa vida. Num tempo tão conturbado como nós vivemos, eu acredito que o nosso país nunca houve uma situação tão complexa, socioeconômica e política que nós estamos vivendo. Muitos de nós, cristãos, estão com o nosso coração ansioso. O que vai acontecer a partir de agora? Né? O que vai acontecer? 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele não cuida de nós. Não é? Não, porque ele cuida de nós. Então por que devemos ficar ansiosos por coisa alguma nesse mundo? Né? Enfatizamos muitas das vezes, desculpe, irmãos, a nossa vida secular. É interessante como nós estamos conseguindo priorizar as nossas vidas seculares e o quanto nós estamos deixando a nossa vida espiritual para segundo ponto. Primeiro, a vida secular, o que nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso mundo. E em segundo ponto, a nossa vida espiritual. Sendo que nós devemos estar pensando ao contrário. Primeiro, a nossa vida espiritual. Porque na nossa vida secular, a nossa vida do dia a dia, a própria palavra fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que ele vai te abandonar no meio do caminho. Está lá em... Não é? Não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então calma. Aquilo que vai ter que ser acrescentado, vai ser acrescentado. Vai ser acrescentado. E nesse texto aqui de João, ele começa dizendo assim: não, na verdade quem está falando aqui é Jesus. Tá legal? O texto está em João, mas quem está falando aqui é o próprio Cristo. Aquele que nós estudamos agora há pouco, que o próprio João falava que é a palavra que nós vimos, contemplamos, tocamos, pegamos, andamos junto. Agora João está colocando aqui o que o próprio Cristo falou. E Cristo começa falando assim: não se turbe o vosso coração. Não fica com o coração perturbado. Não fica com o coração atemorizado. Não fique com o seu coração em dúvida. E ele responde por quê? Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Quero enfatizar duas coisas aqui. Primeiro, não deixe o coração perturbado. Credes em Deus, no Pai, o Criador, e credes no Filho, Jesus Cristo, o Salvador. Crer significa você depositar toda a sua confiança. Toda a sua confiança. Então creia que Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho, é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E ele continua:
Na casa do meu pai já tem moradas, tem muitas moradas. Bom, quem mora lá eu não sei, mas tem moradas. Se os anjos estão lá, moram os anjos lá. Se tem alguns outros seres que Deus criou, estão morando lá. E ele continua: se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, o Senhor está nos preparando um lugar. Um lugar para que nós possamos passar a nossa eternidade. Mas quem está construindo, ou quem está preparando esse lugar, é o próprio Filho. Já pensou, irmãos? O próprio Cristo está preparando um lugar onde nós vamos morar por toda a eternidade. E olha que interessante. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O segundo ponto que eu quero que vocês peguem é essa promessa que Jesus está deixando agora. E quando eu for e vos preparar lugar, então ele já foi. Lembram que a palavra fala que ele no terceiro dia ressuscitou? Depois ele ficou mais uns 40 dias aí andando com os discípulos e tudo mais. E depois ele subiu aos céus. Naquela época, até o dia que ele voltar, ele vai estar preparando lugar para cada um de nós. E olha que interessante o complemento dessa promessa. Vos levarei para mim mesmo. E ele continua, para onde eu estiver, estejais vós também. E é interessante que muitos falam assim, mas nós não vamos morar no céu? Mas a terra aqui não vai queimar tudo? E o Senhor não vai construir um novo céu e uma nova terra? Qual a dúvida? Se vai ser no céu, se vai ser na terra. Irmãos, o local é o menor. O importante é que nós vamos estar com Jesus. É com Ele que a gente tem que estar. Não importa se vai ser no céu, amém. Se vai ser nessa terra transformada, amém. O importante é que Ele vai estar conosco por toda a eternidade. E aonde Ele estiver, está aqui, ó. Estejais vós também. Olha que legal. É uma promessa para que nós aguardamos a sua vinda, porque nós vamos estar com Ele, faça chuva ou faça sol. O diabo querendo ou não querendo, as lutas vindo ou não vindo. O importante é que nós temos que crer nele, crer no Pai e aguardar a concretização de uma promessa que Ele fez. Hoje já tantos pregam e falam que Jesus não vai vir mais. Jesus já veio, já foi embora. Irmão, eu não fui para onde Jesus está. Você foi, Sandra? Então Jesus não voltou ainda. Para nós ele não voltou ainda, então ele vai voltar. E é essa a nossa esperança. Aonde ele estiver, nós vamos estar juntos. Olha que legal. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Quem é o caminho, irmãos? Quem é o caminho? Quem é o nosso caminho? Jesus é o nosso caminho. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então você sabe qual é o caminho. O caminho aponta para um alvo, e o alvo é Jesus Cristo. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E muitos hoje em dia estão na mesma situação que Tomé. Estão dentro de uma igreja, mas não sabem que caminho estão andando. Mostra para nós o caminho. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber esse caminho? Eu ainda acho que Tomé tinha uma desculpa naquela época. Entendeu? Ele era incrédulo, né? A Bíblia não era completa naquela época, né? Mas ele acreditava. Gente do céu, olha os sinais que ele viu. Olha os milagres que ele presenciou. Olha tudo que ele passou. Eu fico olhando aquelas 5.000 homens, né? Porque naquele tempo não contavam nem criança e nem mulher. E 5.000 homens, vamos dizer assim, por baixo. Marido, mulher, mais 2 filhos ali, daria quase 20.000 pessoas. 5 pães e 2 peixinhos.
e os camaradas pegando o pão do cesto e caramba, não acaba. Pega o peixe aí. Como é que tá? Tá cheio? Pega o pão aí. Como é que tá? Tá cheio? Vivenciaram essas coisas maravilhosas, estavam do lado. Carambolas, podia ficar com Jesus o tempo todo. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Hein? E ele ainda fala que não sabe o caminho. E tem muitos dentro da igreja hoje que estão seguindo pastores. Tem muita gente da igreja hoje que está seguindo bispos, mas não estão seguindo Jesus. Ah, se o pastor falou, está falado. Esquece que o pastor é um homem que também está disposto ao erro, ao pecado. Também pecamos, também erramos. E aí nós vimos pessoas que estão tanto tempo pregando a palavra e agora falam que essa Bíblia precisa ser atualizada, contextualizada, que só ela não é o suficiente. Por que essa Bíblia não é suficiente, irmãos? A salvação ela é suficiente. É a palavra de Deus para nós. A Bíblia ela é suficiente. Não precisamos de um outro livro. Não precisamos contextualizá-la em nada. Nós precisamos abaixar a nossa cabeça, baixar o nosso orgulho e se submeter ao que essa palavra fala. Não é transformar a palavra para o meu bem-estar, mas é eu transformar a minha vida de acordo com essa palavra. Naquele dia não vai dar um jeitinho, mas, Senhor, a Bíblia estava muito atrasada. Que isso, hoje mentirinha tem até santa, que já falaram, a mentirinha santa não tem problema. E ele vai falar assim, mas onde está escrito lá que a mentirinha santa? Vamos ler lá onde vai os mentirosos. Abre lá em Apocalipse, nessa sua Bíblia aí. Ele vai falar assim, olha lá os mentirosos indo para o inferno. Então mentira santa também vai para o inferno. Então nós estamos vendo que tem pessoas dentro da igreja que não estão entendendo qual é o caminho. Qual é o caminho do Evangelho? É a gente tirar de nós o nosso orgulho, é nós mesmos, e nos submetermos à vontade de Cristo. Então, você quer conhecer qual é a vontade de Cristo? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não fique esperando só do pastor te falar. Nós estudamos um texto aqui, há um tempo atrás, que eu não me recordo agora, mas que a palavra falava o seguinte, já não há mais necessidade de que alguém vos ensine, porque tem quem para ensinar? O Espírito Santo. Gente, é muito melhor aprender com o Espírito Santo do que com o Tom. Quem é o Tom na fila do pão, como diz hoje aí? Não é ninguém. E quem é o Espírito Santo? Caramba, é o que te consola. É o que te convence do erro, do pecado e do juízo. É aquele que vem, e nós vamos ler isso, se não me falha a memória hoje, que ele vai falar o seguinte, eu vou para o meu pai, mas eu vou dar só um consolador, e ele vai testificar tudo que eu estou falando. Mas as pessoas querem achar uma forma mais fácil de viver um evangelho light, de viver um evangelho do oba-oba, onde você não precisa confrontar os seus pecados e falar que você é miserável, que você está errado, e que se você não se converter nesses seus maus caminhos, você vai para o inferno, mesmo estando dentro de uma igreja. Mesmo que você esteja no púlpito. É a realidade, irmãos. E a gente está vendo Tomé falando, mostre-nos o caminho. E a palavra do Senhor hoje, ela está exposta a todos, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porém, Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida, você tem um modo de conduta de vida cristã, que o Senhor não abre mão disso. Então você não pode estar sendo contaminado pelo mundo. E a gente tem que estar escolhendo. Se nós queremos ter uma vida cristã com Cristo, ou se nós queremos ter uma vida cristã no mundo. Os irmãos conseguem entender a diferença? A vida cristã no mundo é só aquele Cristo que fala da boca para fora, mas não vive a palavra do Senhor. Não vive o amor, mas também não vive procurar ter santidade, não vive procurar agradar o Senhor em todo o seu modo de viver. Quantos não estão assim dentro da igreja? E Jesus responde. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida.
ninguém chega, ninguém vem ao Pai, ninguém chegará ao Pai se não passar por Ele. Se não passar por mim, se não passar por Cristo. Não haverá vida eterna sem a pessoa de Cristo. Não há. Não há vida eterna. O doador da vida eterna é a pessoa de Jesus Cristo. E para você receber essa doação da sua vida eterna, você tem que entregar a sua vida para o Senhor. Entrega a sua vida, entrega seu caminho ao Senhor. Deixa o Senhor cuidar e endireitar as veredas do seu caminho. Para que você possa chegar até o Pai. Porque nós vamos conhecer o Filho e o Pai na eternidade. Eu acredito que nós vamos conhecer. E nós vamos poder ver juntos o Criador, o Pai e o Filho ao mesmo tempo. Olha que legal. Olha que legal. Aquela comunhão que o homem perdeu com o pecado lá no Jardim do Éden, quando o Senhor vinha na tardinha conversar com ele, nós perdemos isso por causa do pecado. Cristo teve que vir morrer na cruz para que esse caminho, essa porta fosse aberta. Por isso que ele fala aqui, ó, eu sou o caminho. Irmãos, ele não é só o caminho, ele é o único caminho. Haverá tempos que vão falar assim, não, Tom, você não pode falar que Jesus é o único caminho. Você tem que falar que Krishna também é um caminho, Buda é um caminho, Aparecida é um caminho, Maria é outro caminho, e outros caminhos, e outros caminhos, e outros caminhos, e outros caminhos. E eu vou ter que falar assim, cara, desculpa, mas para mim só Jesus Cristo é o caminho. Só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E eu vou ter que tomar as minhas decisões e cada um de vocês também terão que tomar as suas decisões nesses dias. Se estivermos vivos até lá. Não abrirmos mão de que Jesus é o caminho e é o único caminho para a salvação. É Ele que está dizendo isso. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora conheceis e tende visto. Não tende visto fisicamente, mas tem visto por aquilo que tudo que Cristo fez. Irmãos, olhem que interessante isso que eu estava pensando esses dias. Quando Jesus foi multiplicar o pão e os peixinhos, chegou lá os 5 pães, né, os peixinhos lá e tal, ele orou ao Pai, para que o Pai abençoasse aquilo que ele ia fazer. Quer dizer, você vê uma sujeição entre o filho e o pai, tipo assim, pai, estou precisando multiplicar o pão, o senhor está vendo, né? O pão e os peixes, o povo está com fome. Ele podia muito bem ter chegado e ter só feito assim, ó, distribui aí, manda pra galera comer. Ele não fez isso. Ele se submeteu a essa atitude que ele ia fazer ao Pai. Olha que legal isso, irmãos. E a gente não quer se submeter muitas das vezes ao que Cristo pede para nós fazermos. Abandona o pecado. Muda a sua vida. Deixa eu cuidar de você. E a gente muitas vezes ainda fica segurando as rédeas da nossa vida. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Irmãos, eu imagino eu no lugar de Jesus, se pudesse, né, imaginar isso daí, eu acho que eu ia puxar a orelha do Filipe naquela hora. Estou aqui com vocês há tanto tempo, e isso que eu estou fazendo aqui mostra ao Pai, e você não enxerga isso. Quer dizer, eu estando aqui não vale? Teria que mostrar ao Pai para que você então pudesse acreditar no que eu estou fazendo? Não dá um sentimento, irmãos, de negligência, de desrespeito até por tudo aquilo que Cristo fez e que Ele mesmo participou, viu, tocou, percebeu. Caramba, o cara era cego e sai enxergando. O outro não anda, sai andando. O cara não fala igual uma tagarela. Tudo isso ele viu. Obras de quem só pode fazer alguém que é o Criador de todas as coisas. Sabe por que eu faço esse paralelo, irmãos? Porque eu vejo assim. Às vezes quando os clientes aqui da empresa têm problema, eles ligam e falam assim, você tem que saber porque você construiu a máquina. E realmente eu tenho que saber porque eu construí a máquina.
Eu posso não saber tudo, mas eu tenho que pesquisar por que aconteceu aquele tal defeito. Por que eu construí a máquina? Então eu tenho que dar solução para o conserto dela. O único que poderia curar um cego porque nasceu e teve um defeito na visão é quem criou o cego, o próprio Criador, manifestado no Filho, fazendo essas obras para que todos vissem. E olha que legal, irmãos, nós não vimos Jesus executar nenhum milagre, olha que triste. Nós não vimos, mas todos nós cremos que ele fez tudo isso que essa palavra fala. Nós não precisamos ver para acreditar que o Senhor fez tudo isso. A gente acredita. E tem os apóstolos, tem os discípulos que deixaram isso testificado. Para que a gente hoje pudesse ver e ter certeza que assim, alguém viu, alguém relatou, alguém mostrou, alguém falou, alguém viveu aquela situação. E eu fico imaginando, um dia que a gente tiver com o Espírito Santo trabalhando na vida dos irmãos, entrar pessoas necessitadas e a igreja orar e o Senhor levantar, cegos enxergarem, paralíticos andarem, os endemoniados serem libertos. Isso está na nossa mão, gente. Isso está para essas obras, é para a gente executar. Mas a gente só precisa buscar o Espírito Santo para isso. E aí ele continua. E disse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. E ele continua: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Olha o que Jesus está falando. Quem cura, quem realiza todas as obras é o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Coisa fantástica isso, irmão, se a gente parar para pensar. Como pode, na nossa curta inteligência, entender como esses dois seres, ou esses dois corpos, estão contidos um no outro? Porque para nós isso é impossível. Já pararam para pensar nisso? Mas Jesus está no Pai, o Pai está em Cristo. E Jesus fala: todas essas obras que vocês veem, todas, foi pelo Pai. É o Pai quem fez essas obras. É o Pai que curou o cego. É o Pai que fez o mundo falar, o surdo ouvir, o outro caminhar, aquela legião de demônios ser expulsa e foram embora. E de tantos outros que ouviram a palavra e se convenceram que era o Messias. Olha a mulher samaritana. Estava lá no poço tirando água, Jesus aparece para ela. A primeira pessoa que Jesus se demonstra como Messias. Olha que legal. E olha quantos milagres o próprio Criador executou com o Filho. E eles ainda querendo conhecer o Pai, já não bastava conhecer o Filho. O Salvador estava ali. E eles ainda queriam conhecer o Pai. Não bastava isso. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Das mesmas obras que eles entendiam que era o Pai que fazia. Ele está falando, se eu estou fazendo é porque o Pai está em mim e eu estou no Pai, porque executamos as mesmas obras. Estamos fazendo as mesmas coisas. E quem tem o poder de cura, irmãos? Se não é o Senhor. Alguém já viu um cego enxergar, se não operar um milagre? Eu estava vendo um cirurgião dando um testemunho que ele fala o seguinte: eu acredito em milagres. Ele estava fazendo uma cirurgia numa sala cirúrgica do lado, e acho que era de apendicite que ele estava fazendo. E ele estava esperando o anestesista vir, ele ia fazer essa cirurgia, então ele estava esperando o anestesista vir para aplicar anestesia no paciente e ele fazer então a cirurgia que ele precisava fazer. E o anestesista não vinha, ele foi atrás, só que ele já estava todo paramentado para fazer a cirurgia e tal. Nisso um rapaz teve um ataque cardíaco
E eles tentando ressuscitar o rapaz, não conseguia. E o anestesista já tinha dado a anestesia nesse que ia fazer essa operação cardíaca, né? E, enfim, declararam óbito no rapaz. Aí esse médico chegando falou assim, pera um pouquinho só, eu tô paramentado, vamos abrir o peito dele. Abriu o peito dele, aí ele disse que ele pegou o coração do rapaz com a mão e fazia massagem. E aí a cor do rapaz começou a voltar, os batimentos cardíacos começaram a voltar, tudo começava a voltar nele, a coloração, tudo. E ele ali fazendo uma massagem no coração, irmão. Eu fiquei angustiado só de pensar nisso. Ele ali apertando e soltando o coração do rapaz. E aí quando ele parava, o semblante dele voltava para aquele semblante pálido, né, de morto, tudo, e não ia. O anestesista já estava desesperado, porque aparentemente ele tinha tido um choque anafilático. E aí o médico continuou, aí estava aquele desespero na sala, aquela tristeza, e o médico começou a orar. Começou a orar, e ali massageando o coração, e orando. De repente, ele parou de fazer a massagem no coração, e aquele coração que ele fez por tanto tempo uma massagem, parava e ele não batia, aquele coração do nada começou a pulsar na mão dele, na mão do médico, depois que ele orou. Aquele coração começou a pulsar, e aí começou os órgãos a voltarem, a circulação de sangue voltar, e ele falou assim, tem gente que não acredita em milagres, que só sua confiança no trabalho resolve a coisa, mas eu vi milagres, eu vi um milagre, né? E o Senhor ali pode estar ouvindo a oração dele, porque quantas vezes ele massageou, aquele coração parou e o coração não batia. Voltava a massagear, o sangue circulava pelo corpo, tudo, mas ele soltava e aquilo não batia. E aí quando ele orou, o Senhor interveio na oração dele e aquele coração voltou a pulsar do nada, irmãos. De quem estava morto, trouxe a vida. São as obras que só quem é criador nosso consegue fazer. Não tem explicação. Então Jesus executava todos esses milagres porque ele estava no Pai e o Pai estava nele. E ele diz no 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Irmãos, eu vou traduzir isso como, na verdade vos digo que o Dielson, crendo em mim, fará as obras que eu faço, que a Sandra, crendo em mim, fará as obras que eu faço, que cada um dessa igreja fará as obras que eu faço, se creres em mim. Os irmãos percebem que a nossa salvação está ligada ao crer, que as obras e maravilhas que a igreja pode fazer está em crer na pessoa de Jesus Cristo. Não é o poder nosso, mas é crer na pessoa de Jesus Cristo para que ele execute essas condições. Seria a mesma coisa como o Pai estava no Filho. Nós, como igreja, temos que estar em Jesus, para que essas coisas se realizem. Olha que interessante, irmãos. É a mesma forma de trabalho. Então nós temos que estar em Jesus, e Jesus tem que estar aonde? Em nós. Em nós. Não que isso sirva para ser alguma glória nossa, mas que seja a glória, assim como Jesus dava glória ao Pai por tudo que ele fazia, que tudo que vier a ser feito através da nossa mão, seja dada honra e glória ao Senhor Jesus. Não é ao Tom, não é ao irmão Ananias, mas é ao Senhor Jesus. O que falta para nós estarmos fazendo isso? Duas coisas eu vejo. Está faltando crer e está faltando estar em Jesus. Jesus está em nós, mas nós estamos em Jesus? Essa é uma pergunta que os irmãos têm que pensar. Alguma coisa está fazendo com que nós não estejamos ainda em Cristo, ao ponto de que nós não cremos o suficiente para que nós executemos essas mesmas obras que o Senhor faria. O poder do Espírito Santo está dado a nós como igreja, mas nós temos que buscar. Nós temos que correr atrás, irmãos. Isso é parte nossa.
Não adianta querer exigir que o Espírito Santo, me usa, eu quero curar a irmã aqui, eu quero. Senhor, cura o Senhor essa irmã. Entra com providência na vida dela. Faça o que tu queres na vida dela. Se for da sua vontade, cura. Mas nós temos que estar com a nossa vida diante do Senhor certa. Como é que eu vou orar para que o Senhor restabeleça a saúde de uma pessoa se eu estou vivendo no pecado? O Senhor vai ouvir a minha oração? Olha, ele até pode ouvir a minha oração em detrimento da misericórdia dele por aquela pessoa. Mas a minha oração, mas eu? Por isso que a vida do cristão é tão complexa, irmãos. Porque nós temos que seguir essa palavra. Ela não é fácil. Nunca falaram que foi fácil, mas ela é possível. Ela é possível. Então nós temos que estar lendo, devorando essa palavra, para que nós possamos saber o que o Senhor Jesus quer cada dia mais da nossa vida, para que a gente esteja nele. Sermos conhecidos dele. Isso é fundamental nas vidas nossas. E ele continua. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É uma outra promessa, irmãos. Mas por que muitas das vezes dá a impressão que a nossa oração não é atendida? Por quê? Por que será que a gente... Olha só, é Jesus que está falando aqui, ó. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Parece que existe uma divergência entre a palavra e a nossa vida, não é? Porque a gente pede tanta coisa, essas coisas não se realizam, né? A gente pede, a gente até finaliza a nossa oração em nome de Jesus, amém. Por que será que essas coisas não se concretizam, irmão, na nossa vida? Em alguns outros textos vai falar lá que a gente pede porque pede mal para gastarmos nas nossas vontades e deleites. Na maioria dos nossos pedidos de oração, o eu sempre está em primeiro lugar. Eu ia falar na primeira pessoa, não, mas o eu é na primeira pessoa, mas está no primeiro lugar. Eu preciso, eu quero, é eu. Nunca é pelo outro, ou quase nunca é pelo irmão, ou quase nunca é pela igreja, ou quase nunca é por aquela pessoa que está passando por dificuldade. E um outro fato que eu vejo, você pede no nome de Jesus, mas você não crê. Você não crê. Você não crê que o Senhor, através de você, pode criar um milagre. Essas duas coisas têm que andar juntas, irmãos. Nós temos que crer em Jesus Cristo, pedindo no nome dele, para que essas coisas aconteçam. Agora, não adianta nada eu orar e falar assim, Senhor, me dá uma Ferrari, por exemplo. Irmãos, eu não tenho dinheiro para pagar nenhum IPVA dela em janeiro. Para que eu vou pedir isso? Para que Deus vai me dar uma coisa que não vai ter utilidade nenhuma para a sua obra? Que pai daria um bem tão caro se você sabe que o filho não vai ter condições de manter? Então a gente pede mal, pedimos errado. Por um outro lado, você vê, se tendes o que comer e o que vestir, e aí, o que a palavra fala? Fiquem chateados, fiquem tristes com Deus por causa disso, reclama com Ele. A sua fé é tão pequena que você não consegue alcançar um carro desse, não é isso que é? Não, se você tem o que vestir, que você tem que comer, já tá bom, meu. Para que você está reclamando de mais coisa? Para que você está reclamando? Crê na pessoa de Jesus Cristo. É o fundamento básico do cristão. Quer deixar de pecar? Crê em Jesus Cristo. Você não vai deixar de pecar nesse mundo. Mas eu estou falando assim, quer sair do viver no pecado? Não estou falando que você não vai pecar mais, senão eu estou fazendo ele como um mentiroso. Mas eu estou falando, quer sair da vida de pecado? Creia na pessoa de Jesus Cristo, porque só Ele tem milagre e poder para fazer isso. Crer na pessoa de Jesus Cristo. E ele continua, e se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nós temos essa certeza, irmãos. Só temos que pedir certo. Não é porque você está pedindo que, Senhor, salve meu filho, salve minha mulher, salve meu marido,
cura fulano, cura Beltrano, que o Senhor vai curar. Pode ser que o propósito do Senhor na vida daquela pessoa seja diferente. Pode ser que o Senhor vai levar. Nós tivemos exemplo disso. O Senhor podia curar tanta gente e o Senhor levou. Por quê? Mistério dele. Tinha poder para curar? Tem. Tinha pessoas intercedendo para curar? Tinha. E por que o Senhor levou? Porque Ele quis. Se nós entregamos a nossa vida diante do Senhor, para o Senhor, e Ele é Senhor e nós somos servos, nós temos que entender que Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele sabendo o que é melhor para nós, a gente não tem que questionar. A gente tem que agradecer e confiar no Senhor. Essa é a grande realidade, irmãos. Confia no Senhor. Anima-te e Ele te fortalecerá. É isso que nós precisamos. Não podemos pegar um texto isolado e falar o seguinte, se pedires alguma coisa em nome do Senhor Jesus, Ele vai fazer. Como muitos fazem aí. Não, vamos clamar, vamos fazer campanha disso, campanha daquilo, que o Senhor vai fazer isso. E se não for da vontade dEle? Somos servos, irmãos, não somos Senhor dEle. Algumas pessoas vendem a ideia de que nós mandamos nas vontades do Senhor Jesus. Gente, Ele é rei, Ele é soberano, é Ele que manda e você obedece. Você não manda num rei. Você não é rei. Somos feitos filhos desse rei por adoção. Mas não somos melhores e muito menos maiores do que Jesus. Jamais. Jamais. Então nós temos que nos submeter à vontade dEle. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Você acha que Ele vai dar o que você está pedindo porque você está pedindo porque você quer, mas Ele lá na frente sabe que não vai ser bom para você? Você vai continuar pedindo e Ele vai continuar negando. Né? Há um exemplo aí que a gente até brinca que a menina queria casar, mas tinha que casar com o Joãozinho. Só que o Joãozinho não queria casar com ela. E ela pedia a Deus, me dá o João, me dá o João, me dá o João, mas o João não queria. E também não era o que o Senhor estava preparado. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Nem tudo que o nosso coração deseja também está no coração do Senhor. Eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes a gente não desceu lá para Ubatuba para comprar um apartamento ou uma casa? Não, porque nós vamos morar na praia. Vamos lá, vai ser bom. A gente ia, chegava lá, não dava certo. Chegou o cúmulo da gente ir combinar com o vendedor. Chegava o vendedor e esquecer a chave para a gente entrar na casa. Olha o absurdo disso, irmão. Porque isso não estava no coração do Senhor para mim, nem para Adriana. Pode estar no coração do Senhor para os meus filhos? Pode, por que não? É com eles. Mas para mim e para Adriana não estava no coração do Senhor e nunca deu certo. E a gente não entendia por quê. Precisou passar, sei lá, 10, 15, 20 anos para a gente entender por que o Senhor falava não para aquilo que a gente queria. E como servos, irmãos, nós temos que entender o seguinte: muitas das vezes a gente tem que ouvir não, porque o não também faz parte do nosso crescimento. Imagina se eu desse tudo que a Júlia pede. Pai, quero um iPhone 20, 13. Pai, quero um iPhone 13. Não. Por quê? Não tem dinheiro para comprar? Bom, talvez até tenha, talvez não tenha. Mas não é porque ela está pedindo que eu vou dar um celular para ela. Ela tem um celularzinho bom ali, dá para aguentar, não preciso comprar isso. Então minha resposta para ela é não. Quantas vezes nós falamos não para os nossos filhos? Não é não, irmã Ananias? Não, Mônica? Vocês dão tudo que o Rafa pede? Não. Mas quando nós pedimos para o Senhor e a gente sente o não do Senhor, muitas das vezes a gente quer se revoltar contra o Senhor. É porque o Senhor não ouve a minha oração. Eu só passo tribulação. Eu só passo dificuldade. Gente, quem falou que seria fácil? A única diferença que nós temos é que nós podemos contar com esse Salvador 24 horas por dia. Quando Ele fala que é manso, suave o seu fardo, que Ele vai nos ajudar, sabe? Eu vejo assim, tem horas na vida da gente que a gente está lá embaixo. Está lá embaixo, espiritualmente, financeiramente e o pior, psicologicamente. Parece que nós estamos lá embaixo, no fundo do poço. A gente ainda cavou mais 1 metro para baixo. Está lá. De repente parece que o Senhor fala o seguinte: vou te animar um pouquinho.
Você sai e tira até o nariz para fora do pulso. Aí você tá legal. De repente, vem a luta de novo e te abaixa de novo. Sabe? Isso é aprendizado, irmão, na vida nossa. A gente tem que olhar essas coisas e aprender que essas tribulações que nós passamos está forjando a nossa relação com o Senhor. Que nenhum de nós faça o que muitos estão fazendo, saindo do convívio dos irmãos. Não por mim, mas estão abandonando a igreja. E quando abandonam a igreja, não estão abandonando só o corpo dos irmãos, estão abandonando Cristo. Sabe o que isso significa? Apostasia. É o que a gente mais tem visto. Se tem problema para ser resolvido com o irmão dentro da igreja, chega em nós. Tem eu, tem a irmã ali, a gente vai sentar, vai conversar. Vamos resolver as situações. Vamos orar e o Senhor vai dar a solução dos problemas. Mas muitas das vezes, irmãos, uma vez um pastor falou para mim: você está magoado com algum irmão porque você não vem mais para a igreja? Eu falei assim: eu estou magoado com o irmão Tom mesmo. O cara é muito ruim, pastor. O Tom é muito ruim. Eu estou magoado com ele. Eu falei: então você precisa se resolver. Porque se você tivesse magoado com algum irmão da igreja, a gente ainda conseguiria conversar. Agora, quando é com você, só pode ser eu e você. Você quer conversar comigo? E eu falei que não. Não, pastor, não preciso. Eu preciso me acertar mesmo. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente vê que o caminho mais fácil é sempre culpar a igreja. E nunca você mesmo. E nunca você mesmo. Né? Eu fiquei muito feliz hoje quando eu soube que a Luciana falou com vocês pela data do aniversário de casamento de vocês lá, que a gente pôde, né, fazer a festinha e o casamento. É isso, irmãos. Quando a igreja está tendo suporte, os irmãos se falam, os irmãos se conversam, há o amor entre os irmãos e é isso que sustenta um ao outro. O grande problema é quando os outros saem do convívio dos irmãos. Isso é um grande problema. E aí as pessoas pedem, achando que o Senhor tem a obrigação de fazer. Irmãos, presta bastante atenção nessa palavra. Pedir ao Senhor não dá a obrigatoriedade dele fazer qualquer coisa na nossa vida. Nós éramos merecedores do inferno. E mesmo assim, o Senhor ainda é misericordioso em ter vindo, morrido em nosso lugar e ter nos dado a salvação da vida eterna. Então o Senhor não tem a obrigação de realizar nada na nossa vida secular, nem na nossa vida espiritual. Se a gente fosse ver a parte que Deus tinha que fazer, Ele a fez com primazia, né? Com extremo sofrer da pessoa de Jesus Cristo. E nós ainda queremos exigir alguma coisa. Exigir o quê? Na grande maioria são coisas desse mundo. As pessoas muitas vezes se desapontam com a igreja como a nossa, porque é muito mais fácil você aceitar que Deus não está te ouvindo porque a tua fé não alcança, do que você ouvir que Deus não está ouvindo porque você não vai receber o que você está pedindo. Por quê? Porque não é para você o que você está pedindo. Esquece. E confia no Senhor, que uma solução do seu problema Ele vai dar. Mas as pessoas querem ser imediatistas. Então tem problema no trabalho, a igreja paga o pato. Essa é a realidade. Tem problema familiar, a igreja paga o pato. Não deixe, irmãos, com que essas frustrações do nosso dia a dia venha nos esfriar na fé, venha nos afastar dos caminhos do Senhor. Porque não adianta, irmãos, alguém falar o seguinte: eu busco o Senhor em casa. Ótimo. Mas aonde o Senhor ordena a bênção? É em casa? É na igreja. É na casa dele que ele ordena a bênção. Então você precisa de bênção? Tem que estar na casa dele. Em Josué deixa isso daí muito bem claro. Prosperidade é uma coisa completamente diferente. Quer ser próspero? Então não aparta esse livro da sua boca ou do seu entendimento. Você quer ser próspero? Leia a Bíblia. Prosperidade não é você ter dinheiro, é você ter ausência de necessidades.
E nós temos ausência de necessidades quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor e nós pedimos ao Senhor, e como uma criança a gente descansa. Porque o Senhor vai responder a nossa oração no tempo que Ele achar que Ele tem que responder. No tempo que Ele vê que é melhor. Rafael chegasse hoje e falasse assim: pai, quero um Fusca. Vai dar um Fusca pro Rafael por quê, né, Rafa? O Rafa tá com 6, 7 aninhos, vai demorar para tirar carta. Não tem nem cabimento atender um pedido desse. E muitas vezes é assim que o Senhor trata a gente. Não está no tempo de você receber o que você quer. Acalma o teu coração e confia no Senhor. É isso que a gente precisa, irmãos. Não fiquem, ansiosos por coisa alguma. Vamos parar de ansiedade por causa da questão política do nosso país. Já não oramos? Não temos colocado esse problema na mão do Senhor? Então deixa o Senhor trabalhar. O que for o melhor para acontecer para nós, vai acontecer, irmãos. Está na determinação dele. Confia no Senhor. Olha o que ele falou: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, mas vou preparar-vos lugar. Se aprontem, irmãos. Se acertem, se aplumem diante do Senhor. Ele está voltando. Essa casa já está preparada. Está faltando alguma coisinha. Te garanto que nem é na casa. É algum tempo que eu acredito que Deus está dando para que nenhum se perca. Para que nenhum se perca. Que todos venham ao arrependimento. Por isso que é importante que a gente se arrependa cada dia mais dos nossos pecados. Amém?